Para os clássicos, para os inovadores, para toda a família, para um só. Para os que se esforçam, para quem se refresca, para os que amam praia, para os que amam serra, para os que vão e os que voltam, para quem curte academia, para quem quer opção, para quem quer sair do comum, para os solteiros, para os casais, para os filhos, para os que pensam no futuro dos filhos, para quem bebe da fruta, para quem bebe da nuvem, para os brasileiros de todo lugar, para todos. Coca-Cola Brasil. Recebe o salário na Caixa tem mais vantagens, descontos exclusivos, isenções de taxas e milhares de agências esperando por você. Na Caixa Bem que tem. Quem tem mais de 65 anos não pode. Quem tem menos de 18 anos não pode. Mulheres grávidas não podem. Diabéticos não podem. Quem já teve hepatite não pode. Quem tem tatuagem recente não pode. E você? Qual o seu motivo para continuar de braços cruzados e não ir doar sangue? Seja um doador. Uma campanha do Banco de Sangue do HPS. Nosso quadro Entrevistas Especiais e com grande satisfação estamos recebendo hoje, dentro do programa, a farmacêutica e bioquímica Indiara Gips, que participa conosco para falar aí sobre vacinas. Uma época bastante propícia, questões aí voltadas à catapora, também a hepatite A e B e outras situações que são bastante recorrentes também, que ela vai trazer aí informações e vamos detalhar, inclusive dando ênfase à situação da gripe A H1N1, justamente para que você possa desfrutar dessas informações com a pessoa que atua dentro dessa área e, inclusive, representa a vacina, a clínica de vacinas e traz aí bastante situações específicas sobre essas questões e as suas características. Tudo bom? Tudo bem. Satisfação recebê-la aqui. Obrigada. E claro que nós queremos, já aproveitando os seus conhecimentos, para transmitir aí para o pessoal, porque nós estamos aí numa mudança de estação, né? Então, realmente existe aí situações que propiciam algumas doenças, né, que precavidas com vacinas, evidentemente, não deixam de trazer aquele mal maior e aquela situação desagradável de mal-estar. E nesse sentido, eu gostaria então que a gente passasse informando primeiramente assim, as situações mais recorrentes para esse período, até para a gente dar uma ênfase depois às questões pertinentes à questão da gripe A também. Pois não. Atualmente nós continuamos a fazer a vacina contra a gripe A. Não é só a gripe A, é a gripe A mais gripe comum, que são as 3 cepas que estão contidas na vacina contra a gripe. O vírus continua circulante, não tanto como antes, mas continua. Então, nós achamos importante relatar que quem não fez ainda a vacina deve fazer. Ela é uma vacina anual, todos os anos tem que ser repetida, mas a época ideal de fazer ela é março, começa em março, final de março, abril, até junho. Porém, como o vírus continua circulando durante todo o inverno, principalmente, e nós temos muita mudança de temperatura, existe sim a recomendação de fazer ainda a vacina contra a gripe. Então, eu gostaria, sim, Indiara, que a gente abordasse também essa
questão que a senhora levantou com muita propriedade, a diferença entre essas gripes todas, porque está na pauta do dia a gripe A, H1N1, que o pessoal fala bastante, mas as outras gripes também trazem problemas bastante sérios, e em especial para crianças e pessoas mais maduras. Inclusive, eu gostaria que a senhora fizesse, né, esse destaque especial. Sim. Na verdade, quem define as 3 cepas que estão contidas na vacina contra a gripe é a Organização Mundial da Saúde, que a partir de 2010 sempre coloca como sendo uma das cepas escolhidas H1N1 devido ao surto mundial que ocorreu em 2009 e não havia vacina, e não havia cepa H1N1 na vacina. Então, a partir de 2010, sempre vai estar contida na vacina a cepa H1N1. Essa vai ser uma das cepas. As outras 2 vão ser da gripe comum. Por que se fala tanto em H1N1? Porque essa cepa, ela causa problemas respiratórios, principalmente no trato respiratório, que levam a complicações mais rápidas e sérias, podendo chegar a óbitos que nós mesmos constatamos desde 2009, que é quando começou o surto de H1N1 no mundo. Então, estamos aqui conversando com a Andiara Gitz, ela que é farmacêutica, bioquímica, participando hoje conosco para falar sobre vacinas e as situações todas, né, pertinentes ao trabalho que eles desenvolvem na vacina e trazendo informações para o nosso público ouvinte telespectador. Nesse sentido, evidentemente, existem outras situações que devem ser também consideradas com relação à questão, inclusive da vacina e da gripe, né, que tem contagiado aí, e especialmente o Sul, que estava já um bom tempo fora disso, mas acabou ingressando dentro das estatísticas, e é bom que a gente trate dessa questão. Então vamos dar prosseguimento a essa questão da gripe A, ou seja, da H1N1. Sim. O que é importante colocar? Todas as pessoas, crianças a partir de 6 meses e pessoas sem limite de idade têm que fazer a vacina. Não adianta ter feito em anos anteriores, porque a partir do 6º mês depois da aplicação da vacina, começa a cair o nível de anticorpos, de maneira que tem que fazer todos os anos, e por isso que esse ano teve tantos casos de óbitos e de internação por H1N1, porque o ano passado o pessoal relaxou, não fez. Esse ano também não foi uma grande quantidade de pessoas que procurou a vacina. E o que aconteceu? Quando o pessoal procurou, ela já não tinha mais. Daí houve a falta da vacina, a corrida atrás da vacina. Então foi bem complicado, mas nós conseguimos na clínica atender a maioria das pessoas. Crianças, uma coisa que é muito importante, crianças até 9 anos, que nunca fizeram 2 doses de H1N1 a partir de 2010, tem que fazer 2 doses, pelo menos uma em algum ano. Enfim, a clínica está sempre à disposição para explicar qualquer tipo de dúvida. Então vamos destacar a situação, Diara, com relação, por exemplo, a essa necessidade, porque houve uma demanda muito grande, acabou esgotando-se a vacina aqui no estado do Rio Grande do Sul, não se tinha mais. Não tinha no todo o estado. E justamente nesse sentido, então, eu gostaria de trazer essa informação que você agora referencia, que vocês têm à disposição. Sim. E que as pessoas podem continuar ainda se vacinando. Com certeza. As pessoas que não fizeram ainda a vacina devem, não só podem, como devem continuar procurando, porque, como eu já falei, o vírus continua circulando. Claro que os casos agora são muito poucos em relação ao que já teve, né, o que já aconteceu, mas o vírus continua circulante.
Ele circula por todo o ano, principalmente no inverno, com certeza. Mas o vírus está no nosso meio ambiente. Muito bem. Então, Diara, assim, vamos passar para as questões aí voltadas à catapora. Nessa questão de mudança de estação, Exato. Existem as doenças também que são características aí do período. E nesse Exato. sentido, assim, eu gostaria de fazer não só alerta, mas também orientar as pessoas no sentido, né, de se precaverem em relação a isso. Isso. A catapora, que é a mesma coisa que a varicela, é uma doença exantemática, assim como o sarampo. E agora é a época de aparecer bastante casos. Não tem idade, principalmente entre crianças, que ela aparece mais, porque as crianças estão mais confinadas em escolas e em grupos. Então, é claro que uma passa para a outra com mais facilidade, mas adultos também pegam, e pegam principalmente de crianças. Idosos podem pegar, então tem que fazer a vacina. A única maneira de se proteger contra a catapora é fazendo a vacina, não existe outra maneira. E o contágio pelo ar é muito rápido, sendo que a criança não precisa ainda estar com as bolinhas para já estar transmitindo. A transmissão é antes de aparecer os sintomas, que é, no caso, as bolinhas, tipo umas bolhazinhas de água e febre baixa. Normalmente, esses são os sintomas. Antes de aparecer os sintomas, a transmissão já está ocorrendo, já pode ocorrer, através de gotículas de saliva. Então, por isso, esse é um dos motivos que o contágio é muito grande. A catapora nem sempre é benigna. Quando ela complica, é muito grave o que ela pode causar, como pneumonia, encefalopatia, septicemia, entre outras doenças. Portanto, não vamos pensar que ela é tão benigna, porque não é. Normalmente ela é benigna, mas ela pode complicar, principalmente em crianças e pessoas com a imunidade baixa. Esse é o risco sempre, né? Inclusive, claro. É uma das situações que a pessoa realmente deve se precaver justamente em função disso. Exato. Além, é claro, evidentemente, de buscar orientação médica, sempre nas situações que se colocam, né, no dia a dia, aí, percebendo algum mal-estar, percebendo alguma mudança na situação, temperaturas altas, quer dizer, tem uma série de sintomas assim que são característicos, né, e que a gente realmente deve observar e buscar orientação e efetivamente sempre, né, fazer aquilo que é necessário, principalmente podendo evitar com as vacinas. Isso é o mais indicado, com certeza. Exato. Sem dúvida. Diana, assim, nós temos assim outras situações, porque na verdade vocês têm todo e qualquer tipo de vacina, né? A vacina atua como uma clínica de vacinas, que coloca à disposição da comunidade. Sim. E nesse sentido também existem as situações das hepatites que também podem advir nesse período, que seria interessante a gente falar sobre elas, porque existem classificações, inclusive, e situações bastante graves também. Muito. Existem vários tipos de hepatites, mas hepatite A e hepatite B podem ser preveníveis por vacinas. Apenas essas duas. Tanto a hepatite A como a hepatite B são doenças graves. Hepatite A ela é uma vacina que pode ser feita a partir de 1 aninho de idade, sempre 2 doses, com intervalo de 6 meses. A hepatite B, ela é feita ao nascer, a primeira dose, os bebês já recebem, e depois mais 2 doses, até 6 meses. São doenças bastante graves, como eu já disse, e
podem ser preveníveis através das vacinas. Muito bem, então estamos aqui conversando com Indiara Gitz, né, farmacêutica, bioquímica, trazendo informações aí sobre o trabalho que ela desenvolve na vacina, né, uma clínica de vacinas aí, e toda a preocupação, evidentemente, pertinente a essas questões todas. Mas, Indiara, estamos chegando aos minutos finais aqui da nossa entrevista. É claro que é muito bom a gente poder informar e levar, né, a tranquilidade para o público que está aí, né, acompanhando a programação. E eu gostaria, então, que você fizesse as suas considerações finais e colocasse aquilo que julga mais importante, aquilo que faltou complementar durante aí a nossa entrevista, que a senhora, assim, julga melhor fazê-lo neste momento. Uma coisa que eu acho que é interessante colocar e que é um mito que as pessoas têm, que a vacina contra a gripe possa causar a gripe. Jamais ela causará a gripe. Ela é produzida com vírus inativados, ou seja, vírus mortos. A única coisa que ela vai provocar é a formação de anticorpos contra a gripe no nosso organismo. Acho que isso é importante porque isso é uma dúvida de muitas pessoas. O que pode acontecer? Como a vacina da gripe ela leva 2 semanas para começar a formar anticorpos, até lá a pessoa continua desprotegida. E por isso ela pode sim adquirir a gripe, mas jamais vai ser da vacina. E eu acho que é importante colocar isso. As pessoas não precisam pensar que vão pegar a gripe da vacina. Exato. E a clínica está à disposição, independente de fazer ou não a vacina, nós estamos à disposição e acho que essa é a nossa primeira meta, dar explicações para as pessoas, enfim, ficar à disposição para tirar dúvidas sobre vacinas. Essa é a nossa primeira meta. A segunda, é claro, vacinar. Muito bem. Então, quero agradecer pela presença aqui da Indiara Gitz, ela que é farmacêutica e bioquímica, trouxe informações muito valiosas para a nossa comunidade sobre as questões das vacinas e desmitificando uma série de situações aí que normalmente o pessoal confunde. Inclusive, eu quero aproveitar e deixar aí o endereço para você, conhecer lá a vacine e, tendo algum problema nesse sentido, com certeza se coloca à disposição para orientá-los também. O endereço é a Rua José de Alencar, número 237, em frente ali ao Hospital Mãe de Deus, e o telefone é o 3233-9090, do DDD 51, aqui de Porto Alegre. Para os clássicos, para os inovadores, para toda a família, para um só. Para os que se esforçam, para quem se refresca, para os que amam praia, para os que amam serra, para os que vão e os que voltam, para quem curte academia, para quem quer opção, para quem quer sair do comum, para os solteiros, para os casais, para os filhos, para os que pensam no futuro dos filhos, para quem bebe da fruta, para quem bebe da nuvem, para os brasileiros de todo lugar, para todos. Coca-Cola Brasil.